Olá, eu sou o Dr. Écio Cunha, bem-vindos a mais um Bodycast, nosso podcast sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Eu queria agradecer a Medtronic que vem ajudando a gente nesse projeto, que o objetivo é fornecer informação de qualidade, tanto para profissionais da área de saúde, quanto para o público leigo, né? Tentar desmistificar um pouco a obesidade, cirurgia bariátrica. Acho que esse papel é importante na nossa sociedade no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma especialidade muito importante para a gente, que é a cardiologia, né? Nós vamos falar de cardiologia, obesidade, cirurgia bariátrica, temas relacionados aí, né? Hoje nós temos aqui o Dr. Rafael Meneguzzi, que trabalha com a gente, também é cirurgião bariátrico também, já faz algum tempo com a gente. Vou deixar ele hoje, excepcionalmente, como ele convidou nossos convidados aqui, nossos ilustres convidados, vai apresentar para vocês. Obrigado, Sua palavra, Rafael. Obrigado por ter vindo. Já agradeço desde já a presença. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos dois amigos aqui, o Dr. Hugo Pazenotto e o Dr. Vitor Dai, cardiologistas do Veracruz e da Casa de Saúde, e que recentemente inauguraram uma clínica no Guanabara, a Impulse. Só gente de qualidade lá. Obrigado por ter aceito, pelo prestígio, por ter aceitado aí nosso convite. Hoje, talvez estava conversando aqui antes da gente começar, que talvez a especialidade mais próxima da gente, Rafael, depois também dá a sua opinião, sejam os cardiologistas. É muito bacana isso, né? As pessoas que mais trabalham junto, que encaminham pacientes, que entendem da cirurgia bariátrica, né? Eu vou começar perguntando um pouquinho das consequências da obesidade para o sistema cardiovascular, né, que eu acho que é um dos sistemas mais afetados. Claro que tem o locomotor, né, que é óbvio, mas as outras coisas mais escondidas a gente não vê. Queria que vocês falassem um pouquinho aí de como que a obesidade atinge esse sistema de vocês aí. Sim. Bom, primeiramente, obrigado aí, Ércio, obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui para falar com vocês e receber esse convite. E realmente é um tema de muita relevância, é um tema bastante frequente no dia a dia nosso, principalmente porque a obesidade, ela está sabidamente aí relacionada com diversas doenças cardiovasculares, dentre elas, assim, uma das principais é a hipertensão arterial sistêmica, né, mas também o diabetes tipo 2, a dislipidemia, né, e ela aumenta também o risco de outras doenças não diretamente relacionadas com a parte metabólica, né, como, por exemplo, a própria insuficiência cardíaca, né, os eventos trombóticos agudos, infarto, derrame, AVC, e também os eventos tromboembólicos sistêmicos maiores, né, trombose venosa profunda, embolia arterial. Então, eu espero estar podendo agregar aí hoje nesse bate-papo, mas principalmente gostaria de ressaltar que é um tema do cotidiano nosso combater a obesidade, né, de todas as maneiras possíveis, né, com medidas comportamentais, com procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica, né, com atividade física. Então, faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa estar sempre atualizado em relação a esse tema. E tem se falado muito também, um pouco mais recente, em relação às doenças renais, entrando junto na parte até de cardiologistas, em relação às doenças renais crônicas. Bom, primeiro... além a hipertensão, né? Hoje em dia, basicamente, a hipertensão foi sempre o que mandou o paciente, inclusive como um dos indicativos aí para o paciente procurar uma cirurgia bariátrica, mas tem se falado muito também sobre a doença renal. Bom assunto aí que você tocou, né, Rafael? Primeiro, prazer aí, obrigado pelo convite. A obesidade hoje a gente tem que ver ela como uma doença, né? Acho que antes a gente via e falava-se muito como fator de risco, e hoje a gente tem que pensar nela como doença. Eu falo que mais ainda, falo que é a doença do século. Porque assim, você vê o quanto que o Vitor falou de comorbidades, um monte de coisa, né? Aliás, as coisas que mais matam hoje em dia, né? Se a gente for pensar aí, a gente está falando de doença descendo, né? AVC, então, doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca, infarto, morte súbita,
uma coisa que a gente não pensa, mas a obesidade é uma causa aí, envolvendo tanto a embolia pulmonar, tudo isso, entre outras coisas. Hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma doença que pode envolver depois uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção, que a gente fala preservada, que é uma doença hoje que vem em ascensão absurda. Bom, temos o Faustão, né? A da moda agora é o Faustão, né? Com indicação de transplante cardíaco. Que não tem dúvida que entre essa doença, é óbvio, a gente não sabe todos os detalhes ali do caso, nem merece tocar nisso, mas com certeza a obesidade fez parte disso. Né? E especialmente no caso agora que o Rafael falou da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal, é uma coisa que a gente vê e sabe que é mais um fator de risco, né? A apneia do sono, a arritmia, a fibrilação atrial, tudo envolvendo com isso. E fora depois das outras doenças. Então tem muita coisa que acaba caindo junto com a cardiologia, inclusive as doenças não diretamente cardiológicas, né? A osteoartrite, mas que limita o paciente, que vai gerar esse processo, esse ciclo que não faz exercício, e aí vai piora a outra parte. É verdade, rotina, tem essa ligação mesmo, né? E a gente ali no dia a dia, especialmente a gente faz muita UTI, né, cardiológica, a gente infelizmente acaba vendo a fase final de tudo isso, né? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca e assim, muita coisa que seria evitável com um tratamento adequado, né? E que hoje tem um arsenal para tratar, e a bariátrica é sem dúvida nenhuma. Na enfermaria de vocês, na UTI, por exemplo, quantos % dos pacientes estão acima do peso ou são obesos? É uma pergunta legal. Você, assim, no mínimo 50%. É o que eu falo para meus alunos. Eu falo assim, eu já desafiei aluno já em enfermaria, que a gente fala de obesidade, o pessoal não tem, mesmo dentro de uma faculdade de medicina, que realmente é uma das piores doenças que existem. E hoje a gente não tem um enfoque em obesidade dentro de uma faculdade. E eu falo para os alunos assim, hoje nós estamos passando aqui, nós vamos passar na UTI, e eu sempre desafio, eu falei, quantos % dos pacientes aqui são sobrepeso ou são obesos? E eu falo, se não tiver 50% ou mais, eu rasgo meu diploma. Exato. Até hoje não perdi, número alarmante da obesidade, né? Só subindo, com previsões com catastróficas. Que eu falo, todos os tratamentos, todas as drogas novas que estão melhorando um pouco, talvez não seja aquilo que vendem, mas estão melhorando, você vê que o índice de obesidade não para de crescer. Na pandemia, estima-se que cresceu no Brasil 11%. De pessoas acima do peso. Então é muita coisa, né? A pandemia gerou aquele confinamento todo, né? As pessoas ficaram com medo de se expor e exercer atividade física regular, e isso associado a uma alimentação que já é errática, né? Há muito tempo, alimentos processados de alto teor calórico, né? Isso aumentou muito a incidência. E a pandemia também ela veio trazer assim, uma outra face sombria da obesidade, que é o quê? É o status inflamatório do paciente, né? O paciente obeso, o grande obeso, ele é inflamado, e ele é doente, então ele é mais suscetível a desenvolver outras doenças, não só do sistema cardiovascular, né? Você tocou num assunto interessante aí, né, que a gente costuma ouvir no consultório, eu sou um obeso saudável. Legal, o papo bem lembrado. É uma coisa que a gente vê muito, né, não só no consultório, às vezes até não tenho nada da área médica, tipo, ele é obeso, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Esse paciente hoje, você pode ter um perfil metabólico ali coletado, tudo bem, tá controlado. Mas a gente sabe que esse paciente vai evoluir mal. Então, ele vai evoluir mal. Isso é estatístico, isso é confirmado, e a gente vê isso na prática. Muito legal. O que você falou é fantástico, muito legal de tocar, porque eu escuto isso direto também, né? E eu peço a preparação da cirurgia bariátrica, talvez seja, eu acho que a cirurgia mais bem preparada de todas. Porque a gente faz vocês sabem, vocês fazem parte do preparo, é completo. Né? É cardiologista, endocrinologista, pneumologista, parte psicológica, nutricional. Eu falo que o pessoal vai fazer cirurgias enormes e não tem esse preparo que tem para cirurgia bariátrica, que hoje talvez uma cirurgia bariátrica não seja de um porte menor. Difícil falar isso, não sei. Talvez seja de grande porte ainda. Mas, além disso, tem um obeso que tem todos os exames normais. Mas é engraçado que às vezes ele vem para mim e fala assim, nossa, eu sou um gordinho saudável. Aí você vai olhar, ele tem esteatose leve, ele tem colesterol e triglicérides elevados, e ele tem uma glicemia de 99. Ele fala, mas tá tudo bem, né? Falei, com 30 anos de idade, não mas tá. Mas que mesmo assim a gente costuma, isso é esperado, né? Então o que o Vitor colocou é super bem aí. O obeso, ele tem um estado inflamatório crônico de baixo grau. Sim, interleucina 6, fator de necrose tumoral, tem N o PCR do paciente obeso, o PCR é um exame que a gente faz quando tem qualquer inflamação, infecção no corpo, e ele aumenta. O obeso é aumentado sem ele ter nada. E mesmo nos pacientes que a gente vê, então tem lá um obeso que vai estar com colesterol normal hoje, vai estar com eventualmente um pouco de esteatose, que a gente sabe que naquele momento não vai trazer repercussão. Mas ao longo do tempo, a repercussão vai chegar. Né? A conta vem, né? A conta vem. A gente sabe que obesos mórbidos aí sobrevivem menos. Sim. Menos. Então, assim, isso vai chegar. Isso é uma questão de tempo e por isso a ideia é de tratar quando ainda é tempo,
antes de uma doença instalada, antes de um quadro mais avançado. Mas é perfeita a colocação, porque assim, além de tudo, a imagem corporal hoje está deturpada. Quando a gente pega a IMC, o IMC normal até 25. Hoje você olha uma pessoa com IMC de 29, você fala que aquela pessoa é magra. 28,5, ela está acima do peso. Então essa imagem, e por exemplo, esteatose. Hoje, mas esteatose é normal, né, doutor? Você não escuta isso? Direto. Você não escuta Sim. isso? Com certeza. Eu falei, não é normal. O normal é você não ter gordura no fígado. Se você tem uma doença que tem incide chamada esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E isso pode levar a consequências importantes. Né? A gente sabe que agora não chama NASH, mudou o nome de novo, cada hora muda. Que a evolução para cirrose é uma coisa que pode acontecer, né? E a gente às vezes banaliza uma esteatose hepática. Né? E daí, o que você comentou aí do interessante dessa avaliação pré-operatória da cirurgia bariátrica é justamente essa visão multidisciplinar que envolve a avaliação pré-operatória de uma bariátrica, né? Então é que você corrigir aí previamente ao procedimento, você corrigir os distúrbios nutricionais ou distúrbios de alimentação que o paciente tem, você fazer uma avaliação cardiovascular desse paciente. É interessante aqui ressaltar que muitas vezes esse paciente, o obeso, ele tem sintomas que podem confundir com uma doença cardiovascular implantada, como a insuficiência cardíaca, porque o obeso grande ele vai ter uma certa limitação para fazer esforço, ele vai ter falta de ar para caminhar, mas ele pode ter aquele linfedema das pernas, né, sem que isso necessariamente seja ocasionado diretamente pelo coração, mas sim pela condição da obesidade. Só pela obesidade, né? Então, é por isso que você precisa fazer uma avaliação mais completa mesmo desse paciente no pré-operatório, né? Porque ele tem um maior risco de desenvolver alguma complicação, né? Do que uma pessoa normal, uma pessoa que não tem obesidade e vai se meter a qualquer procedimento cirúrgico, né? E até falando em risco, vocês acham que muda o risco cirúrgico cardiovascular para um paciente que perde peso para a cirurgia? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Assim, quando a gente fala partindo um pouco para essa linha aí de pré-operatório, né, e bem o que é uma rotina da cardiologia, né, fazer a avaliação pré-operatória aí das cirurgias. Hoje a gente nem gosta muito desse termo pré-operatório, a gente fala de perioperatório, porque a ideia é tomar um monte de atitude, orientações, sugestões para reduzir risco, porque doença cardiovascular, infarto, AVC, ainda é a complicação mais comum de qualquer cirurgia. É óbvio que isso é cada vez menos, tem tido um monte de medidas aí que reduz, mas isso ainda é o principal. Entre tantas essas medidas aí, o que a gente faz no pré-operatório? É justamente isso, é estimar o risco daquele paciente ter um infarto, ter um AVC, ter uma arritmia ventricular grave que vai trazer consequências, ter uma embolia pulmonar, que são as doenças que trazem grande morbidade e até óbito aí desse paciente eventualmente. Então, quando a gente fala de perda de peso no pré-operatório, a gente melhora muito. A gente melhora o estado inflamatório crônico, que foi fundamental. A gente facilita a mobilização desse paciente, então se eu conseguir movimentar mais, vou reduzir riscos de trombose. A gente consegue ventilar melhor o obeso, tem essa questão dessa obesidade, principalmente abdominal, uma restrição ali de expansão pulmonar, e esse paciente que vai fazer bastante atelectasia no pós-operatório. Então, reduz muito o risco. Sem dúvida, se a gente consegue isso e faz parte dessa avaliação pré-operatória, desses cuidados, vocês fazem isso muito bem, ajuda muito. Vocês estão vendo que não é chatice, né? Eu ia perguntar uma coisa, mas até vou extrapolar, vou apertar vocês um pouco aqui agora. Eu acho que o cardiologista poderia indicar uma cirurgia bariátrica tranquilamente. Mas eu vou além disso. Vocês acham que um cardiologista deveria, quando o paciente tem indicação, é claro, a gente seguir os critérios da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, de falar para o paciente, olha, uma possibilidade de tratar é a cirurgia bariátrica, porque eu vejo muito isso. Os outros profissionais, eles têm medo de falar de cirurgia bariátrica. Eu vejo muito endocrinologista, por exemplo, às vezes eu sinto que eles têm medo de se acontecer alguma coisa, eu estou apoiando alguma coisa desse tipo assim. Eu lembro muito bem, não em relação à cardiologia, mas em relação ao diabetes, por exemplo, que a cirurgia bariátrica para o diabetes tipo 2 é fantástica, né? Vocês sabem disso. Que o endocrinologista deveria falar, um dos caminhos possíveis, não é que você tem que fazer, mas seria a cirurgia bariátrica, que tem muitos trabalhos mostrando que tem resultado melhor do que qualquer tratamento clínico hoje, para aquele diabético de difícil controle. Vocês acham que isso a gente podia transpor para o cardiologista também? Eu acho.
Se eu falar que eu já indiquei, eu não vou falar que eu já indiquei, mas com certeza eu já sugeri. É que vocês são diferentes, eu tô falando pra você. Vocês são diferentes. Para vários pacientes, já tive, com certeza na prática clínica, eu já fiz isso, porque o perfil do paciente que acompanha com a gente, principalmente, é um paciente crônico, é um paciente que vai acompanhar com a gente muito tempo. E vocês conhecem o paciente, né? A gente conhece o paciente, a gente acompanha ele por muitos anos, e a gente trata as consequências da obesidade. E em muitos casos, a gente se depara com pacientes usando 6, 7, 8, 12 classes de medicações para um distúrbio metabólico que não consegue remitir. E a gente pega aquilo por anos, e anos, e anos, e anos. E não vê melhora, né? E não vê melhora. Mesmo fazendo todas as mudanças, tentando fazer uma reeducação alimentar, tentando aumentar um pouco a atividade física, né? Então a gente se depara às vezes com uma realidade que você precisa ser um pouco mais pontual na sua intervenção para você conseguir ter uma melhora metabólica, uma melhora do sistema cardiovascular também como consequência e diminuir medicação, né? Muitos pacientes que eu acompanhei que eram pacientes com hipertensão de difícil controle, 3, 4 classes de antihipertensivo, com diabetes mellitus tipo 2, com aquelas dislipidemias mistas horrorosas que você tinha que usar estatina em dose alta, fibrato, né? O paciente tinha até risco de pancreatite de tão alto da hipertriglicidemia. Eu observei assim, uma redução importante, às vezes o paciente saindo de 4 classes de antihipertensivo, ficando com uma classe de antihipertensivo, reduzindo de 4 classes de hipoglicemia antes orais para 2 classes. Então, a gente observa realmente isso aí na nossa prática. Eu acho que é obrigatório hoje qualquer médico saber tratar de obesidade. Acho que a questão é essa, acho que o Rafael pontuou bem. Faculdade, hoje a gente sabe que não sai formado para isso, né? É óbvio, né? Tem o endócrino que sabe a particularidade ali mais específica dele, tem o nutrólogo, o nutricionista que vai fazer esse papel, e isso tem que ser multidisciplinar, mas acho que qualquer médico hoje tem que saber tratar a obesidade. E aí, para nós, especificamente para o cardiologista, isso é o dia a dia. A gente pega muito, é extremamente frequente, com N complicações, e as complicações que a gente pega na outra ponta, né? A gente já pega a fase, infelizmente, final de tudo isso. Acho que sim, o cardiologista tem esse papel de indicar, de conversar, de orientar, de encaminhar, né? E outra coisa que eu vejo assim, né? Como a gente está perdendo muito aquele médico generalista, eu vejo que algumas especialidades estão se incumbindo dessa missão. Na mulher, por exemplo, eu vejo os ginecologistas fazendo a medicina da mulher. Então, vira e mexe, eu recebo endoscopia e colonoscopia pedidos pela ginecologista. Eu estou vendo isso na parte dos homens, dos cardiologistas, né, de assumir o cuidado geral aí como um todo, né? Acaba fazendo essa parte da clínica médica. Exatamente. Ver o paciente como um todo e não mais só estou vendo o sistema cardiovascular. Exatamente. Isso é interessante, essa tendência aí. E acho que um pouco do que existe também, essa questão de talvez pouca indicação, pouca conversa nisso, é um pouco de preconceito. Eu falo de preconceito em toda vez que a gente tá gravando, vem a palavra preconceito, cara, que coisa. Preconceito do médico. Do médico? Não, do médico. Gente, do médico. Vai fazer 21 anos que eu faço cirurgia bariátrica, quase a idade dos 6. Eu achava que ia melhorar muito esse preconceito, cara. E eu não tô vendo isso. Aliás, muito pelo contrário. Às vezes eu vejo que tá algum lado pior. Eu sempre lembro de um trabalho, já faz tempo já que a sociedade brasileira fez, da onde o obeso sofria preconceito. Aonde vocês acham que era mais o lugar que quem eles mais citaram? Médico. Não, família. Casa, família. Segundo lugar, médico. Cara, olha o mundo que nós estamos vendo, os médicos com preconceito de obesidade. Que é aquele ser sem vergonha, você não tem opinião, você não tem força de vontade, acha que é fácil. Acho que um pouco do médico, né? Vou falar agora do médico. Né? Sim, falando da gente. A gente pode falar, né? Não gosto que os outros falem, mas a gente pode falar. Mas é preconceito, falar, por que você não perdeu peso? É só fazer exercício comer mal. Eu já falei pra você que tem que perder peso. E às vezes menosprezar o assunto, né? Precisa perder peso. Segue, vamos seguir o jogo, já passa pra outra coisa. Bom, ninguém vai perder peso assim, né? Não vai entrar no assunto. Então, acho que essa é uma outra ponta também. Ninguém mais hoje quer parar no consultório, conversar, vamos focar no que a gente precisa. É uma doença crônica, que é a nossa rotina do dia a dia, hipertensão, diabetes, colesterol. Doença crônica trata cronicamente. Doença crônica trata com múltiplas facetas. E obesidade é doença crônica, pô. Eu falo isso direto. Quem tem pressão alta tem que ir no médico por quanto tempo? A vida inteira. Tem que tomar remédio por quanto tempo? Obesidade, diabetes, uma coisa. Obesidade é a mesma coisa, né? E o que a gente vê também é que, assim,
o Rafael falou da faculdade, né? Bom, cirurgia bariátrica não tem na ementa de muitas faculdades médicas ainda, né? Mas a gente não vê programa em nenhum lugar de obesidade, é muito pouco. É muito pouco. E eu recebi um vídeo hoje de um médico muito interessante, eu até queria ver quem quer para ver se eu podia fazer. Ele falou assim, remédios que não são vendidos na farmácia. Cara, exercício é um remédio que não é vendido na farmácia. Né? Aí ele fala, comer saudável, comer legume e fruta não é vendido na farmácia, comer adequadamente não é vendido na farmácia. E esses remédios, o pessoal não está entendendo que esses remédios, que são muito melhores do que a gente comprar um remédio na farmácia, quando o médico fala, eles falam, não é possível, vai falar isso de novo para mim, né? E o que está acontecendo você pega a indústria de alimento, cara, descobriu açúcar e gordura da sensação de prazer, eles querem meter bronca, né? Sério. A indústria de medicamento também quer vender medicamento, não tem essa, né? Então, quanto mais doente, mais eles faturam. Então, a gente tem que sair um pouco desse ciclo de doença e entrar um pouco no ciclo. Eu falo que plano de saúde devia chamar plano de doença. Porque você vai pedir uma colonoscopia e o cara não tem nada, você pode pedir? Não, porque tem os critérios. Exato, então, só quando tiver doente que você vai no médico. Exatamente. Quando o cara vai no médico, fala, o que você está fazendo aqui? E a gente tem que mudar essa linha aí, né? Com certeza. Eu queria entrar um pouquinho na parte técnica, que é até uma curiosidade que eu tenho, porque eu recebo de vocês, de vários cardiologistas. Como vocês acham que deve ser o pré-operatório de um paciente para cirurgia bariátrica do ponto de vista cardiológico? Quais exames se devem pedir? É igual para todo mundo? Porque eu vejo assim, até pacientes muito jovens, com alguns exames um pouco mais invasivos. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Quando a gente fala de pré-operatório, né? Você falando da cirurgia em geral, e óbvio a gente vai incluir a cirurgia bariátrica e metabólica. É igual? É legal uma coisa. Seria o pré-operatório cardiológico é igual para as outras doenças? Com algumas dificuldades, né? Tá. Especificamente falando do bariátrico, isso que o Victor pontuou é muito importante. O que a gente faz num pré-operatório, numa cirurgia geral? É avaliar o risco de uma complicação cardiovascular daquele paciente nesse procedimento e nesse intertempo aí da recuperação. O que a gente precisa para fazer isso? Precisa saber quem é o paciente. Então, a anamnese, a velha e boa anamnese, que a gente precisa saber o que ele tem, comorbidade, histórico familiar, o que usa de medicação, o que não tem. Exame físico, né? Então, eu tenho algum sinal ali que eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu tenho um sinal que eu tenho uma doença valvar, cardiológica, tudo isso vai agregar risco ou não, caso esteja presente. Medicações que ele usa, exame físico e alguns exames complementares que a gente sabe que na prática, às vezes acaba extrapolando um pouco, às vezes até por um desconhecimento do cardiologista. Mas qual que é a grande ideia desses exames? Então é avaliar esses riscos e o obeso tem uma dificuldade nesse sentido. É o que o Victor pontuou bem. Esse paciente chega lá no consultório, eu tenho falta de ar, tenho cansaço, tenho uma limitação física. Essa dispneia, essa falta de ar é cardiológica, é pulmonar ou é só de uma limitação no preparo físico por conta da obesidade? E às vezes a gente não é tão simples assim parecer. Então às vezes a gente é obrigado sim a pedir um exame de esforço e ver como que ele vai se desempenhar. No exame de esforço, ali, o que a gente está querendo ver é preparo físico, é capacidade física. Então, essa é a grande ideia. Eu preciso saber se esse paciente tem, eventualmente, algum sintoma, uma ausculta valvar, alguma coisa. Ele tem alguma doença? Então, vou ver de um ecocardiograma, vou ver função ventricular, vou ver ventilação de válvula. E a parte laboratorial, porque se esse paciente for um renal crônico, a função do rim dele for pior, vai aumentar risco. Se esse paciente tiver o diabetes, vai aumentar risco. E, eventualmente, tomar algumas medidas para reduzir justamente o que a gente quer, mortalidade cardiológica, cardiovascular. Tá? Então, a grande ideia é essa. Existe uma fórmula de bolo? Eu vou ter que fazer em todo mundo, eletro, eco, teste, mapa, Holter e raio-x? Não. A grande ideia é bom senso, por isso precisa ser bem feito, né? Mas que o cardiologista tem que perder tempo com o paciente. E o que a gente vê acontecer, às vezes, chegou lá, fórmula, tchau, protocolo. E vamos embora. Protocolar, né? Então, mas a grande ideia é essa, começar muito bem com uma boa anamnese e não só acabar ali, né? Acabou, fiz, o seu risco é tanto e tchau, mas então, orientar. Mas pensando nisso, porque realmente é muito variável o que a gente vê de cardiologista para cardiologista. Então, né? E o que eu vejo, eles vão me xingar um pouco, mas assim, hoje a mortalidade de uma cirurgia bariátrica é igual a uma mortalidade de uma cirurgia de vesícula, igual a de uma cesárea. Se a gente for ver, os trabalhos mostram isso hoje em dia. E a gente opera a vesícula toda semana. E eu não vejo nenhum paciente obeso que o cardiologista pede teste ergométrico e ecocardiograma. Você entendeu? Eu acho que tem que pedir.
Na verdade, assim, eu acho que o preparo para qualquer cirurgia eletiva deve ser o mais completo possível para a gente tentar. Completo assim, não é para perder tempo, não é isso. É para diminuir risco de eventos ruins, resultados ruins aí. Então, acho que tem. E como nós falamos, o obeso é um paciente de mais risco para qualquer coisa. Eu falo isso para eles. Se o obeso tiver uma unha encravada, é pior. Não adianta, né? Se ele tiver apendicite, é pior. Se ele tiver qualquer coisa no obeso, é pior. Né? E eu vejo que eu sinto essa. Não sei o que você acha, Rafa. Você percebe isso ou não? Eu percebo que é muito variável. Tem cardiologistas que às vezes pegam um paciente com IMC de 35, comorbidade leve, e o cara tem ecocárdio até da unha do pé. Eu já vi entendeu? pedir até a ressonância já. Cintilografia. E às vezes outros pacientes que são maiores, que chegam lá, às vezes não tem nem ecocardiograma. Infelizmente, assim. Tem um mínimo, assim? Que... Não tem nenhum protocolo ainda, né, disso. Não, o que existem são scores, algoritmos, né? scores que a gente costuma usar no nosso dia a dia para auxiliar, né? São scores de risco cirúrgico global, né? Então, assim, não é para bariátrica. Não existe nada específico. Não, né? Esse é o grande problema, inclusive, né? Não existe não um existe trabalho. Eu sabia que não, mas eu queria chegar nisso daí. O que ele divide dentro do próprio score é cirurgia vascular com cirurgia não vascular, né? Então, aí a bariátrica estaria incluída numa cirurgia não vascular. Talvez as cirurgias vasculares, o score puxa um pouquinho para outro lado a questão da avaliação pré-operatória. Mas não tem um score, por exemplo, um score que o cara é obeso. Não, entra a obesidade, mas não muda especificamente o preparo. Um mínimo que não muda as informações que você vai precisar ter para preencher minimamente aquele score. Né? Então, existem algumas informações mínimas que você precisa ter, independente, óbvio, como o Hugo bem pontuou, da anamnese, do exame físico, da história do paciente, né? Que você já vai direcionar e já vai sentir como que é aquele paciente para prever qualquer complicação que ele possa ter no perioperatório. Por exemplo, um paciente assim com IMC acima de 40, né? Que tem um relato assim de um ronco muito importante, que tem sintomas típicos de apneia do sono grave, né? Aquela sonolência excessiva durante o dia, incapacidade de concentração, né? Às vezes você já observa até queda da oximetria mesmo, de repouso. Então esse paciente, ele vai ter que ser conduzido no perioperatório com muito mais cautela, não só da parte cardiovascular, como da parte pulmonar também, né? Uma fisioterapia respiratória intensificada no perioperatório para você reduzir a chance de uma pneumonia relacionada ao procedimento, né? Ou no pós-procedimento até, né? Mas existem alguns exames que são mínimos que o pessoal, que a gente costuma utilizar, que são principalmente uma avaliação laboratorial, que inclui função renal, inclui hemograma, um coagulograma, né? Eletrólitos, para você detectar alguma coisa que possa estar ali silente e assintomática no paciente, que possa aumentar o risco dele, né, de alguma outra complicação, né. Um exame que, assim, esse que é o básico, né, universal para o pré-operatório, que é um exame muito rápido, um eletrocardiograma, né, que mesmo, eu acho que é justo, mesmo um paciente de baixo risco, porque é um exame muito fácil de fazer, rápido, né, de baixo custo também, né, e às vezes um raio-x de tórax, onde você consegue ter uma informação da área cardíaca, do parênquima pulmonar, né? São os exames assim principais, assim básicos para um procedimento cirúrgico geral. Um paciente ou outro, você pode direcionar a sua conduta, mas realmente precisa ter cautela na quantidade de exames que nós estamos pedindo. Bom senso. Eu acho que o Hugo falou é fundamental, né? Hoje a medicina está perdendo aquele olho no olho, cara. Isso que mata, né? Tem que conversar um pouco com o paciente, tem que escutar. Às vezes eu põe a mão no pulso do paciente, cara. Eu já peguei quantas arritmias só de chegar perto dele e colocar a mão no pulso, cara. É umas coisas assim muito que vão se... Aí você perde aquele monte de exame e, né, fica desmedido o negócio aí. Sem dúvida. Falando um pouquinho do que vocês tinham pontuado, de questão de score, né? Assim, score específico para a cirurgia bariátrica até existe, assim, mas não é um score que é tão validado ou tão utilizado na prática. Confesso que a gente não usa. Tá? Um americano não se usa, a gente usa o que a gente chama de, em geral, é LEE, ACP, são scores do American College, que a gente extrapola das cirurgias gerais para a bariátrica, né? E que dá uma boa noção disso, desse risco aí. E a cirurgia em si bariátrica, por contexto ali, por ser uma cirurgia intraabdominal, o risco intrínseco dela seria um risco intermediário. Então, a gente comentou, será que é um alto? A gente fala de risco baixo, tudo que é superficial, né? Então, uma cirurgia dermatológica, uma endoscopia, uma coisa nesse sentido que vai
vai fazer uma cirurgia de mama, e a bariátrica, por ser abdominal, seria no risco intermediário. Tá? Então, colocando o paciente que é um risco baixo, intermediário, associando ao risco da cirurgia, a gente chega ao desfecho final, o risco desse paciente, né, nesse contexto é tal. E aí, a partir disso, as orientações. O paciente que tem que fazer um preparo só de perder peso, ou se o paciente precisa fazer uma fisioterapia respiratória, eu na verdade, acho que é válido para todo mundo. Sim, com certeza. O ideal, o cenário ideal seria que todos fizessem fisioterapia pré-operatória, respiratória, motora, respiratória, exatamente. O cenário ideal seria esse. O pós-operatório, parar de fumar, né? Uma coisa que a gente não faz no dia a dia ali, tem que parar, tem que conversar com o paciente, se fuma. Se o paciente parar de fumar 6 semanas antes, ele vai ter muito mais benefício. Em todos. E outra coisa que também não pode parar na véspera, né? Lembrar isso daí, que é um problema, que é pior até, né? Então, os pneus acho que falam que é pior você parar na véspera do que você não parar, porque aí você vai ter uma reação inflamatória. Abstinência, um monte de complicação aí que vira depois para a rotina do pós-op, né? Exatamente. Então, acho que a ideia é essa, é bom senso, é saber o que está sendo feito e ver o paciente como um todo, né? Isso eu acho que nunca vai ser substituído, né? Ou não deveria ser. Exatamente. Vocês acham que assim, eu vou falar um pouquinho agora dos benefícios pós-cirurgia, vocês acham que, por exemplo, as melhoras das comorbidades cardiovasculares se devem somente à perda de peso ou nas questões metabólicas também? Porque assim, eu falo para todo mundo que hoje para mim o principal mecanismo de funcionamento do emagrecimento, não estou falando do resto, da cirurgia bariátrica é o fator metabólico. Não é o tamanho do estômago, não é se põe anel, se não põe anel, tamanho de intestino, né, tamanho das alças, e sim a alteração metabólica que nós estamos começando a entender, né, agora tem os remédios os principais remédios foram desenvolvidos por causa da cirurgia bariátrica, do bypass. Então, na parte cardiológica, vocês acham que é a perda de peso ou tem fator metabólico também? Os dois, com certeza, e o fator metabólico é fundamental, né? Hoje a gente utiliza na prática clínica do cardiologista aquela medicação, os análises de GLP-1, inibidores de SGLT2, esses remédios saíram hoje do endócrino, e os pacientes hoje são rotina do nosso dia a dia do consultório da cardiologia, né? E diretamente a cirurgia bariátrica envolve isso, sim, a análise de GLP-1. Então, sem dúvida alguma, isso reduz o risco cardiovascular. O paciente que tem insuficiência cardíaca vai viver mais, vai internar menos, vai morrer menos. O paciente que tem doença isquêmica do coração, infarto, a gente vai viver mais. Então assim, é uma questão metabólica indiscutível. Só para explicar o que o doutor Hugo está falando, a cirurgia bariátrica mexe com vários hormônios que a gente faz a mudança anatômica. E um grupo de hormônios são chamados incretinas. Uma incretina é o GLP-1, tem GLP-1, GLP-2, PYY. E essas medicações novas injetáveis, que hoje está na mídia total aí, são análogos de GLP-1. Existem estudos de novas incretinas, mas essas já estão aí no nosso mercado aí, sendo usadas e abusadas aí. Então, só para entender um pouquinho o que o doutor está falando. Aí, desculpa cortar. É isso, ótimo, bem pontuado. Aí, além disso, a interleucina 6, que fator de necrose tumoral, que faz parte daquele processo inflamatório crônico de baixo grau do obeso. Então, não só a parte da obesidade em si, mas a parte hormonal. E a parte da obesidade muito, né? Se eu vou reduzir peso, vai me aumentar minha mobilidade, se vai aumentar minha mobilidade, porque a gente conversou agora há pouco, o paciente vai conseguir fazer exercício. Quantos desses pacientes estão em casa e não conseguem fazer? A gente fala, vai fazer exercício, mas consegue? Com dor no quadril, dor no joelho, necrose séptica cabeça do fêmur, como que esse paciente vai andar? Então, tipo assim, isso do peso é muito importante também, né? Acho que ali as duas coisas acabam usando. E a gente vê muito assim também uma condição que é a obesidade sarcopênica, né? Que é principalmente legal, aquele ponto interessantíssimo. Que já tem uma idade mais avançada, né? Ele tem um peso muito que só grande, come carboidrato, né? Tem uma redução de musculatura no contexto de uma sobrecarga. Fantástico, bem lembrado. Que tanto o sistema cardiovascular tem que absorver como o sistema ósseo, o sistema esquelético. Né? Então o paciente começa a desenvolver morbidades que limitam ele para a base do tratamento, que seria ter mobilidade, conseguir fazer um exercício físico sem ter dor, sem ter risco de queda, né? Então tudo isso aí é algo que o tratamento da obesidade... Que aumenta a mortalidade, né? Com certeza. Sarcopenia... além de mortalidade, claro que a mortalidade é horrível, mas eu pego direto no consultório, não sei se você pega, Rafa, idoso, que tá com cabeça super boa, que não consegue comer porque não consegue mastigar.
Vocês devem pegar isso aí também, não sei, né? É triste demais, né? Porque não tem músculo para mastigar, né? Nossa senhora. E até uma preocupação da cirurgia bariátrica também, né? A questão de sarcopenia. E aí a ideia é legal, vamos preparar esse paciente antes. Esse paciente vai conseguir fazer uma atividade física. E os cuidados pós-operatórios, né? A gente vai ganhar muito. No pós, mais ainda. Mas sim, a ideia é de ver o paciente como um todo em todas as etapas, né? Sem dúvida, a parte motora é fundamental. Sabe o que eu vejo? Eu até vou aproveitar para conversar com vocês. Eu vejo muito no pós-operatório, primeiro, a pressão do paciente fica muito baixinha. Nossa senhora, é 10 por 7, 11 por 6, né? E fazem muita hipotensão postural, né? E eu costumo brincar, por exemplo, assim, nossa, seu coração agora tá dando risada, porque ele bombeava sangue para 50 quilos a mais. Agora ele tá lá dormindo. De repente você levanta muito rápido, ele tem que acordar um pouquinho para mandar sangue para cabeça. Aí você tem essa tontura, vê aquelas moscas, isso, a hipotensão postural, quando o paciente levanta rápido, dá uma tontura, ele vê algumas moscas, aqueles pontos brilhantes aí. Perturbação visual. Tontura. Às vezes tem até que desmaia, tem síncope, tem que tomar cuidado com isso. Vocês veem bastante isso? Como vocês orientam os pacientes? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Já puxando até o gancho disso, que é uma coisa que eu gostaria de saber, em relação às medicações, principalmente medicações hipertensivas, que eu acho que diz respeito a vocês. A gente vê muito isso no consultório também. O paciente chega desse jeito, nossa, essa semana parei com o meu remédio de pressão. Aí, não deixa de tomar, toma meio, não sou eu que mexo, é o cardiologista que mexe com isso. E muitas vezes a gente que tem que orientar, né? A gente orienta, porque o cardiologista não fala que é abrupto o negócio, porque ele já diminui ingesta, já tem um monte de coisa, né? E até puxando o gancho disso, como que funciona esse pós-operatório do paciente? Porque também não é comum. O paciente ele é obrigado a passar no cardiologista no pré-operatório. Mas não volta. Mas toda vez que eu pergunto, falo, você foi no cardiologista? Cardiologista eu não fui mais. Precisava ir no cardiologista. E tá tomando, e continua tomando hipertensivinho, antihipertensivo dele. Como que funciona isso também no pós-operatório? Como vocês definem esse aqui para, esse não? Precisa fazer mapa, não precisa? Boa pergunta, Rafael. Um dos grandes benefícios da cirurgia bariátrica metabólica é também o controle da pressão, eventualmente até a cura. Né? A gente vê o paciente sumir o remédio na hora. A gente não pode falar, a gente não eu fala ia perguntar, seria a minha próxima pergunta. Podemos falar de cura para o paciente? Então, nossa, dá medo. Cuidado com o termo, porque às vezes isso gera para o paciente, então fiz e então resolvi. Não, e a gente sabe isso através de estudo. Né? Isso não vai acontecer 100% das vezes. Sim. E essa tendência pode se perder ao longo do tempo, principalmente se houver o reganho de peso, né? O tratamento, como a gente falou, a bariátrica é uma ferramenta do tratamento, se o paciente ainda precisa fazer atividade física, se o paciente ainda precisa fazer alimentação adequada, mas a gente vê estatisticamente 50 a 50% a gente pode zerar a medicação e pelo menos 80% ali reduzir o número de remédios. Então, assim, é muito importante isso, esse resultado é indiscutível. Não existe uma fórmula, né, de bolo, e aí a importância do bom e velho clínico que a gente falava, tem que estar de contato com o paciente, tem que ser visto, porque isso é um pouquinho ali do feeling, é claro, de falar, esse paciente perdeu muito peso, ele vai melhorar o peso, melhorar a pressão, mas em quanto tempo? É importante esse segmento pós, tá? E é o que você falou, chegou lá no consultório, hoje a pressão tem ficado mais baixa, o paciente já sabe usar um pouco a medicação, né? É interessante isso, ele sabe, se eu tomar esse remédio hoje eu vou passar mal. Eu vou ter uma hipotensão postural. Então a ideia é ir reduzindo, mas sem dúvida, se conseguir isso associado a um cardiologista, um retorno ali com cerca de uns 30 dias, viu essa perder peso, o cardiologista vai falar, agora vamos ajustar a medicação para tanto, a programação é essa. Se você estiver em casa, se a pressão estiver ficando tanto, você já pode tirar essa sequência ideal de você tirar os remédios. Então eu estou lá, paciente com 4, 5, 6 classes de medicação. Tem remédios que devem sair primeiro do que outros. Então assim, isso é uma importância do cardiologista chegar e falar e orientar muito bem. A questão que eu vejo que esse paciente não tem um retorno programado. Então, ele faz a cirurgia, semana que vem ele volta com os cirurgiões, daqui 15 dias ele volta com o nutricionista, daqui 2 meses passa com o endócrino, mas no cardio ele não tem um retorno. Fiz o pré-operatório, tá feito. Fiz o pré-operatório, resolvi meu risco cardiológico. É que, na verdade, né, as coisas hoje estão ficando complexas, e é difícil, a gente tem que entender também o paciente, porque assim, a cirurgia bariátrica já tem um preparo absurdo. E o acompanhamento eu falo que é pro resto da vida. E tem que ser multidisciplinar. E essa questão de multidisciplinar, a gente sabe que é fantástico. Quanto mais fator eu agregar, mais resultado eu vou ter. Se eu colocar cardiologista, fono, TO, educador físico, psicólogo, quanto mais gente eu colocar, melhor. Só que é complicado pro paciente também, né? Mas, infelizmente, a gente tá durando mais por causa disso, eu falo pros pacientes. Porque, assim, você pega... Tô com 52 anos, o que eu tenho? Eu tenho que fazer
Tenho que ir no urologista, tenho que ir no cardiologista e tenho que ir no gastro. Hoje o gastro virou um check-up, fazer endoscopia e colono. Então, já são 3. Daqui a pouco vai aparecer mais coisa. Né? A prevenção de câncer de colo de cólon mudou de 50 para 45, e as coisas vão mudando, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que o paciente no pós-operatório na cirurgia bariátrica que está perdendo bastante peso, ele está mudando sofrendo rápido, mudanças assim no corpo dele absurdas. São até similares aí uma outra condição que eu lembro que acontece muito isso também, que é mulheres no puerpério que tiveram pré-eclâmpsia ou DHEG, que estão lá usando várias classes de medicações antihipertensivas e que você interrompe ali o fator gerador da hipertensão, um dos fatores geradores da hipertensão, e logo em seguida você tem que acompanhar de perto, porque aquelas medicações elas vão progressivamente causando hipotensão, né? E isso pode levar a uma desistência do tratamento, uma irregularidade no tratamento, ou às vezes até eventos maiores, desmaio, né? Síncope por hipotensão. Então a gente, claro, é um cuidado mais próximo que é importante ter assim, no pós-operatório, porque o paciente vai sofrer essas alterações, ele vai diminuir a superfície corporal dele, vai distensionar o ventrículo esquerdo dele, vai diminuir a resistência vascular periférica, que é um dos grandes geradores, o aumento da resistência vascular periférica é um dos grandes geradores da hipertensão primária. Isso é interessante, né? Do motivo, por que a obesidade aumenta a pressão, né? Isso é interessante. Exatamente. Então, dos motivos é você esse, tem né? várias alterações neurohormonais que vão acontecer com a perda de sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que tem regulatório da pressão. Ativa a questão simpática, que é um sistema nervoso autônomo. Então, a hora que você começa a perder peso e perder peso rápido, né? Porque muda tudo junto, muda né? Totalmente. Muda a ingesta, muda tudo. A perda de peso no começo da primeira semana é absurda, né? De novo, também a questão mecânica, né? Peso e hormonal. Sim. Tá já tem fator metabólico de ingesta e... O Vitor apontou muito bem isso da parte. Ô, Vitor, e a gente tem que lembrar que a hipotensão é tão perigosa ou até mais do que a hipertensão, né? Com certeza. Para ter fenômenos ruins aí, né? Com certeza. Pode desencadear queda, né? Pode piorar a função renal de um paciente que já seja um nefropata previamente, né? A gente tem que evitar com toda certeza. Um dos maiores trabalhos, acho que talvez o maior trabalho sobre hipertensão e bariátrica é de um brasileiro, né? Foi um trabalho muito bacana aí. E ele fala que 30% tem a questão genética, por isso não melhora tanto, né? Não sei se hoje a gente consegue avaliar se é genético, se é só do metabólico, se é da obesidade, a questão de hipertensão? Hipertensão é uma doença multifatorial, né? Multifatorial. Gênica, estilo de vida, socioeconômico, questão alimentar, atividade física, estresse. Hoje entra, né, cada dia mais. Fácil falar, né? E é por isso que a gente não pode falar nesse contexto de cura. Porque quando a gente fala cura, a gente está falando que todo mundo vai ter. Sim. Né? Quem é aquele paciente? Será que aquele paciente está num contexto que a parte genética dele é muito forte? E a gente não vai conseguir curar aquele paciente porque a gente não mudou a genética dele. É porque eu tenho magro e hipertenso também, né? É o que a gente fala um pouco do colesterol, né? Tipo, às vezes eu tenho uma genética que é tão favorável àquilo que eu posso me dar o luxo de comer uma fritura, gordura, e eu vou estar com o colesterol bom. É o que a gente falou aí no começo do obeso saudável, que por um momento ele consegue segurar aquilo, e logo depois ele não vai dar conta. E a pressão é a mesma coisa. Então, não dá para a gente prever isso. Né? Isso tem que estar esse segmento próximo. Muita coisa surgindo, né? A gente, hoje em cardiologia é obrigatório a gente pensar já nessas pesquisas gênicas, e tem tido muitos painéis genéticos, tudo isso, mas hoje a gente falar que existe algo concreto, eu vou olhar lá, fazer uma avaliação e falar, você é um paciente que se operar vai curar ou não, isso não existe. Existe um pouco do feeling do dia a dia, né, do cardiologista, olhar e falar, esse paciente ele tem todo um outro contexto, nenhum familiar é hipertenso, o paciente aumentou a pressão quando ele ganhou peso, então talvez esse paciente seja melhor respondedor. Isso existe, mas afirmar... Difícil, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Melhorar, um grãozinho vai melhorar, pelo menos isso, né? E você sabe, uma vez eu fui dar aula no congresso de cardiologia sobre bariátrica e me colocaram um tema, cara, olha, que até hoje eu estudo porque me chamou a atenção. Não, que a cirurgia bariátrica mexe na genética, em alguns genes relacionados à hipertensão e cardiopatias, e que os filhos das pacientes que tinham sido submetidas à bariátrica herdavam esses genes e tinham menos chance de ter hipertensão e doença cardiológica, cara. Então tem uma linha aí, eu tenho acompanhado um negócio bem específico mesmo, muito de laboratório, mas tem uma linha falando da questão da mudança genética, cara. Essa medicina de ultra precisão, né, isso vai evoluir muito, pegou o começo disso, a gente vai pegar muito. Mas tá evoluindo, mas assim,
parece que está mais lento do que a gente esperava, né? Não sei se na área de vocês aí... Eu acho que na cardio deu uma empacada isso começou mais recente. Hoje tem muita coisa interessante, principalmente a questão de arritmias congênitas, tudo, investigação disso. Começa a surgir agora, já começou para chegar no Brasil, já chegou na verdade uma parte, mas começa a chegar agora mais opções de tratamento de colesterol, que envolve essa questão realmente mais refinada da medicina de ultra precisão, né? Mas a cardiologia está um pouco atrás, algumas especialidades saíram na frente, né? Mas saíram, por exemplo, coloprocto, que eu sou coloproctologista também, falava de genética quando eu era residente há quase 30 anos atrás. Claro que tem estudos, tem coisas novas, mas não, você fala assim, nossa, revolucionou. Não, ainda nada. Ainda está bem difícil de... Mas muita coisa... Não, vai, com certeza vai. Não sei se a gente vai pegar tanto essa parte, eu acredito que sim. Mesmo da bariátrica, eu falo que eu fui fazer cirurgia para não estudar hormônio, né? Cada congresso que eu vou tem hormônio novo pra gente estudar, pelo amor de Deus, né? Hoje faz tua parte total de você. Nossa, tem que estudar diabetes, tem que estudar tudo, impressionante, né? Mesmo a cirurgia metabólica deu uma alavancada, eu peguei o começo disso, e agora temos lá as teorias que até viraram até práticas, mas ainda falta muito. Eu falo que a gente sabe muito pouco ainda, porque talvez o dia que a gente souber, a gente vai ter umas medicações melhores. Acho que ainda não temos, né? Mas falando um pouco de coisa boa, eu queria que vocês falassem um pouco das melhoras. Falamos um monte de desgraça já hoje. Do que melhora do ponto de vista cardiovascular, falamos bastante de pressão, mas eu queria que vocês falassem no contexto geral do paciente, porque o Vitor falou quantas doenças, comorbidades você que citou aí. Queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acompanham no pós-operatório, a longo prazo, paciente com 10, com 20 anos de cirurgia bariátrica. Bom, primeira coisa, assim, que o paciente nota, que ele fala, né, o paciente quando ele tem essa perda ponderal expressiva, é o que? É a capacidade funcional do paciente, que é a sensação que ele tem de limitação física, né? Então, o paciente ele percebe isso nitidamente, né? Você tem, obviamente, excetuando-se toda essa questão metabólica de melhora, você tem uma retirada de sobrecarga, que a gente tem que lembrar que, assim, o coração nosso não aumenta com o aumento de massa corporal, ele continua do mesmo tamanho, de acordo com a sua altura, né? Então, esse aumento de massa gera uma sobrecarga crônica para esse coração, ele fica hipertensionado, né? E isso gera uma limitação física para o paciente, que é muito importante, é muito nítido, né, o paciente falar, nossa, realmente, agora, para eu me dedicar mais a outros pilares do tratamento da obesidade, entre eles, fazer uma atividade física, fazer um hobby, fazer uma atividade de lazer, que envolva ter uma mobilidade maior, isso aí é uma coisa muito perceptível mesmo, né? Isso parece que reinsere o paciente naquilo que ele gostaria de fazer e que talvez ele tivesse uma limitação de não fazer pela sua questão física mesmo. Acho que além do que a gente consegue aferir, né, diretamente, então a gente vai falando melhor da pressão, melhor do diabetes, melhor do perfil lipídico, absurdo o colesterol, essa melhora da mobilidade que o Vitor pontou muito bem, tem melhor da apneia, tem muita coisa que a gente não vê. Risco de trombose, mas tem muitas coisas que a gente não vê no dia a dia, conversando com o paciente, ou o paciente não sabe o que aconteceu, mas acontece muito. Remodelamento cardíaco, o hipertenso, mórbido, vive numa sobrecarga ali do ventrículo esquerdo, com hipertrofia, com disfunção, uma coisa que a gente chama de disfunção diastólica, o coração relaxa menos. A hora que a gente coloca esse paciente depois numa perda de peso, fazer um ecocardiograma, melhorou o parâmetro hemodinâmico dele. Isso muda muito a mortalidade. Pacientes que têm arritmia, fibrilação atrial, a gente consegue controlar a melhor frequência ou controlar o menor tempo na arritmia, que é uma outra coisa que altera muito a mortalidade. São coisas que o paciente não percebe isso, né? E acho que, além de tudo isso que é mais perceptível, tudo uma coisa que cada vez mais a medicina tem falado, a gente precisa falar, né? Saúde não é só física, mental, espiritual, é a parte emocional do paciente, né? Quantos e quantos pacientes não estão em casa sem sair, não porque também não conseguem. Preconceito, né? Não consegue porque tem vergonha. Não consegue porque não consegue um trabalho, porque na hora dos dois... O outro escolhido. O magrinho é o escolhido. Sim. Então, acho que todo esse contexto, essa melhora que vai ter, a gente não consegue mensurar, mas é indescritível, né? Esse valor é importantíssimo. Tem paciente que não consegue ir num bar porque a cadeira é de plástico, ele não consegue sentar. Tem paciente que não passa numa roleta de ônibus quando tinha, agora melhorou, você entendeu? Então tem coisas que a gente nem passa pela cabeça. Eu, quando comecei a fazer braço, não sabia que obeso não cruzava as pernas. Infertilidade, impotência, tanta coisa que envolve também, né? Roupa, gente. Roupa. Mesmo roupa.
O mesmo árbitro ir no shopping hoje comprar uma roupa, Exato. às vezes não E consegue. o quanto que isso não tem de impacto na saúde dele, né? Saúde emocional, pô. Totalmente. Não, tudo a tem ver, loja. né? Os meus pacientes Então, falam que às vezes que eles entram em algumas determinadas lojas, o vendedor já vem e fala assim, não tenho nada, viu? Não tenho nada aqui, papapá, levando o paciente para fora da loja, rapaz. Hoje em dia, né? Exatamente. Então, Isso a estigmatização social Total. é enorme, é enorme. Ó, passamos É, impressionante passa como passa o rápido, tempo, né? Boa. Rafa, Uma- considerações finais. Aí pergunta Eu mais queria- alguma coisa queria- aí. posso Você apertar? falou muito pouco hoje. Posso apertar eles aqui? Uhum. A gente tem falado em relação ao cardiologista indicar a cirurgia, né? Vamos um pouco mais a fundo nisso. O cardiologista tem que opinar na técnica cirúrgica, Ah, legal. Eu não tenho que perguntar. Bacana. porque a gente tem falado aqui na melhora da questão metabólica. Basicamente, nós temos 2 cirurgias que são aplicáveis no nosso consultório. Hoje aqui no Brasil são as principais. Vai mudar, mas hoje em dia é isso. Né? Mas hoje em dia ainda são 2. Nós temos o sleeve e o bypass. O sleeve, para quem lembra, é uma gastrectomia vertical. Nós não temos nenhum componente de desvio de trânsito intestinal. Só mexe no estômago. Só mexemos no estômago. Uma gastrectomia. Tira um pedaço do estômago. No bypass, nós temos uma gastroplastia, não é removido o estômago, mas com isso eu também tenho um desvio do trânsito intestinal. Consequentemente, os estudos mostram que essa cirurgia do bypass é uma cirurgia metabolicamente mais potente que o sleeve, mas não que o sleeve não tenha um componente metabólico. Deixa eu Sim. traduzir um pouco, só um minuto. O bypass é uma cirurgia que divide o estômago, deixa o estômago pequenininho e faz um desvio pequeno do intestino, que é chamado de bypass. Tá? Quando a gente fala de cirurgia metabólica, é a cirurgia que vai mexer com hormônios, com receptores, que atuam no organismo como um todo, e isso vai ter repercussão no todo o organismo. Desculpa cortar. Imagina. E vocês acham que o cardiologista tem que optar na técnica cirúrgica também? Depois eu vou devolver perguntando qual que vocês acham. Boa, mas essa a gente também briga entre nós, imagina, entendeu? Eu acho que é muito... Sim... Como que eu posso falar? Assim, demais eu vou chegar e falar, acho que tem que ser essa técnica. O quanto que nós, cardiologistas, sabemos efetivamente ali a dificuldade técnica, tudo isso, não tem como negar, isso tem que ser o especialista, e vocês dominam isso muito mais. Eu acho que muito pouco a gente pode dominar, mas da nossa preferência, eu vou falar, bypass. Tá? Legal. Pensando nessa questão metabólica. Pensando na questão metabólica. A não ser que seja um paciente que a perda de peso talvez precisa ser menor, até vou pedir a opinião de vocês, no retorno, que a parte metabólica deles, claro que vai ser um problema indiscutível, mas talvez não seja o grande problema, então não é o diabetes, que é extremamente difícil de controle, não são outras coisas metabólicas, eu só quero um pouco da perda do peso, talvez pensar aí no sleeve, envolvendo também uma questão aí, óbvio, né, indicações e contraindicações cirúrgicas, praticamente dito, mas eu acho que o cardiologista hoje, se for, vai tender para a gastroplastia, porque a resposta metabólica para nós é o grande ponto. Mas eu pergunto, e aí? Concorda? Vocês imaginam? Concorda? É isso aí mesmo. Realmente. A gente também concorda, Acho que exatamente, sim, a gente porque concorda. Do ponto de vista metabólico, o bypass ele é mais potente mesmo, né? Mas não que o sleeve não tem um componente metabólico. A gente tem que avaliar, estratificar justamente isso, o risco, o tempo de cirurgia, o que ele tem de comorbidade, se vale a pena, se não, o que ele tem de comorbidades que possam contraindicar, por exemplo, o sleeve, Acho que tem né? muito Até isso. para a ciência de vocês, o sleeve com um paciente com refluxo, talvez não seja a melhor opção. Num paciente com resistência insulínica ou diabetes instalado, o bypass vai melhor que ele a longo prazo, do ponto de vista de retirada de medicações. Então, Na resolução do CFM, a cirurgia indicada para o diabetes mellitus, que seria a cirurgia metabólica, que hoje eu posso fazer por MC acima de 30, é o bypass, a não ser que eu tenha uma contraindicação, ou porque eu tenho uma lesão de estômago que eu não posso mais acompanhar. Mas a nossa visão... Vocês veem alguma questão assim do paciente pontuar? Então, nós tem... Na verdade, assim, eu até... É interessante isso daí. Eu acho que a medicina mudou. Eu acho que aquela medicina que o médico falava, o paciente abaixava a cabeça, ficou no século passado. E aí vai entrar até o cardiologista junto. Eu acho que a técnica tem que ser discutida entre todos, e eu acho que o cardiologista tem que participar, que o endócrino tem que participar, que o GO tem que participar, sim, para que haja um entendimento, e o paciente, e a vontade do paciente também é importante. Claro que eu não vou fazer uma coisa que eu vou prejudicar o paciente, aí não dá. Mas eu acho, colocando prós e contras de cada técnica, entendeu? Por exemplo, o paciente tem um refluxo. O sleeve é uma cirurgia refluxogênica, ela causa refluxo. Eu não vou fazer uma cirurgia que eu vou piorar o refluxo do paciente. Aí eu vou estar
Primeiro, não lesar, né? Sim, Atrapalhando o paciente. Mas eu acho que todo mundo tem que participar, sim. Acho que, inclusive os cardiologistas. Inclusive, eu ia perguntar, vocês acham que todo cardiologista deveria saber a técnica? Porque a grande maioria não sabe. Vocês são exceção. Acho que sim, né? Com certeza. Hoje o médico só sabe a sua área. Pois é. Isso é outra... mais espaço. O paciente vai chegar perguntando. E o que a gente vê é o seguinte, Básico, acho que vale que a pena quem não saber. conhece, Isso, né? ele Sim. tem medo. Acho que o grande problema da bariátrica é isso. O cara desconhece, porque, cara, não tem uma matéria de cirurgia bariátrica na faculdade de medicina hoje. A residência... É muito fácil, né? Bariátrica não faz. Né? Não, pelo amor de Pode Deus. beneficiar muito. Né? Exatamente. Quem que é esse paciente? O que é a história Porque dele? vocês são exceções. Por isso que, então, que tem muita gente que não sabe o que se faz na cirurgia bariátrica. Por quê? Eu não tinha... Quando eu fiz faculdade, nem existia cirurgia bariátrica. Né? E é impressionante como essa informação não está disseminando ainda do ponto de vista técnico. Todo mundo sabe, se fala, né? Mas tecnicamente, né? Não, mas Você dá aula ainda, eu dei aula há 13 anos, não dou mais. Você dá aula. Eu dou aula. Qual que é o conhecimento dos alunos de cirurgia bariátrica? Eu vou além, não é de cirurgia De bariátrica, é de obesidade. obesidade. Não tem. Uhum. Eles não sabem de obesidade. Então hoje, a gente, mesmo na nossa época, tinha um ambulatório de obesidade. Não tinha. Ele não tem hoje também, 15 anos depois. Um grupo, né? Um grupo de Né? tratamento de obesidade, cara. Não tem. Eu pergunto para os pacientes, quantos desnutridos você conhece? O paciente fala, nenhum. Eu falo assim, olha, e obeso? Prevalência aumentando. No mundo- Custo em saúde aumentando. No mundo, morbidade, hoje eu tenho, no mundo, contando as áreas mais pobres, eu tenho mais obesos do que desnutridos. Mas na nossa formação, a gente tinha ali um ambulatório de endocrinologia, que tinha um armário com um monte de caixa de sibutramina, que vinha um paciente com diabetes, precisava emagrecer, começa a tomar esse remedinho aqui. Era o tratamento da obesidade. Não tinha um ambulatório para encaminhar esse cara para um fisioterapeuta, para um educador físico, para um nutricionista. Esse era o tratamento. Mas não tem ainda hoje, né? Acho que isso É, é não isso que eu tem, ia falar, não isso, tem. o sistema Isso que eu ia falar. de saúde Hoje é ainda não muito- tem. muito É organizado. Você sabe que alguns Isso, né? postos de saúde tem, né? Alguns grupos de obesidade. É que depende. A política é fogo, que muda alguma coisa. Regional, né? É muito regional. localizado, vai muito mais da região, mas não tem um programa da cidade aí de fazer alguma coisa, a gente E não até vê na saúde isso. Né? suplementar, né? Mesmo na saúde Na suplementar. saúde suplementar, né? A dificuldade que tem de você passar no nutricionista, ao mesmo tempo que você está passando no educador físico, ao mesmo tempo que você está passando no nutricionista, no cardiologista. É difícil. Você uma sabe que dificuldade. não é fácil. alguns convênios, já tem um grupo, eu até tentei fazer isso aqui em Campinas, por exemplo, para a cirurgia bariátrica, de ter um grupo pré-cirurgia bariátrica, até, por exemplo, para o paciente superobeso, que a gente falou da perda de peso, é fundamental que o paciente perca peso no pré-operatório, até para diminuir custo de convênio. Sim, custo de Porque saúde. o risco vai diminuir, é impressionante. Um paciente que complica de cirurgia, pelo amor de Deus, o custo que isso gera. E mesmo assim, não tem ainda um negócio organizado aí para fazer isso, né? É bem complicado. Considerações finais, porque nós estamos acabando. Falei que começa a falar e vai, né? A palavra é de vocês aí. Bom, vou ser bem prático aí, mas eu gostaria novamente de agradecer, viu, o Hércio, o Rafael. Eu acho que acrescentou bastante para mim esse bate-papo aqui, muitas informações aí novas. Eu espero ter contribuído aí também com vocês. A gente está muito feliz de estar participando, né? A gente vê nessa atividade aí atual que a medicina está abrangendo, né? Que é a atividade de produção científica, não só para público específico médico, mas também para o público leigo, para os pacientes. É muito importante a gente estar disseminando esse tipo de divulgação. Eu quero Com parabenizar qualidade, né? com qualidade, exatamente, com embasamento científico, Legal. com ética, né? Então, muito obrigado pelo convite e esperamos recebê-los também no nosso podcast. Bom, primeiro agradecer o convite, Hércio e Rafael, muito bom vir aqui bater um papo, assunto que para nós é rotina, para nós, a gente viu a fase, como a gente falou, né, a fase final, infelizmente, desse doente, e falar sobre isso, falar bem com colegas aí de trabalho é fundamental. Obrigado mesmo pelo convite. Espero Nós que agradecemos, possa ter pelo amor de ajudado Deus. A gente que obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Muito gostoso estar com amigos aqui, facilita também um pouquinho pra gente. Obrigado. E que o Vitor falou, muito legal. A gente sempre aprende, né, cara? E como Sempre. esses eventos, eles trazem informação pra gente, por mais que a gente estude,
falta isso na medicina, precisa conversar, precisamos olhar no olho, precisamos falar, né? Então, agradeço e precisamos ter mais momentos como esses daqui para a gente estar sempre aprendendo. Queria agradecer a Medtronic mais uma vez pelo apoio do evento e até o próximo. Obrigado, pessoal.